Olá galera, eu sou o professor Wagner Araújo do canal Hora Exata. Eu estou aqui hoje para ajudar você a resolver os seus problemas com a matemática. Mas logo depois da vinheta. Segue aí! Vamos lá galera, é sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom estar passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês, para ajudá-los a superar os desafios aí acadêmicos, beleza? Então a aula de hoje é propriedade da radiciação. É um assunto simples, é um assunto que envolve bastante propriedade, porém não é tão complexo quanto algumas coisas dentro da matemática, beleza? Então eu vou apresentar para vocês aqui, de uma forma sucinta, algumas propriedades, e em breve vou fazer um vídeo sobre racionalização, que também é uma parte desse assunto, e um outro vídeo também específico sobre radicais duplos, que também para um vídeo, esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer ele separado em 3 etapas, beleza? Esse agora, uma outra parte sobre racionalização, que é muito importante, tem muitas questões que não conseguem ser concluídas por conta da racionalização, e também alguns casos específicos de radicais duplos, beleza? Então vamos lá. Então a aula de hoje, propriedade da radiciação. Primeiramente aqui vamos conhecer os radicais. O que é o radical? O radical é tudo isso aqui. Beleza? O resultado que a gente obtém em relação a isso aqui sim é chamado de raiz. A gente fala que isso aqui é raiz, né? Na escola a gente pensa que isso é raiz. Não, raiz é o resultado. Esse símbolozinho aqui, ó, é chamado de radical. O númerozinho que fica aqui dentro é chamado de radicando. E o número que fica aqui em cima escondido, que às vezes não tem nenhum, quando não tem nenhum é o 2, é chamado de índice. Beleza? Pode prosseguir? Então vamos lá. Propriedade 1. Raízes de mesmo índice. Então vamos lá. Percebe que aqui nós temos raízes que possuem o mesmo índice. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui índice M, índice M. Aqui eu tenho também M e aqui eu também tenho M. O que a gente pode fazer com isso aqui? Isso aqui, né, que é um produto de duas raízes que tem o mesmo índice, eu posso juntar essas duas raízes numa raiz só. Ou seja, ela de índice M, A vezes B. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Aqui não era A e B, juntou, ficou A vezes B aqui, porque aqui é multiplicação. E o M, como era comum aos dois, veio parar aqui. Isso aqui, essa propriedade pode ocorrer na soma ou na subtração? Não, negativo, toma cuidado, hein? Isso aqui só pode acontecer aonde? Na multiplicação ou na divisão. Como que ficaria isso aqui? A raiz M aqui de A sobre B. Tranquilo? Se eu fosse colocar um exemplo aqui, por exemplo, se eu tenho isso aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Quanto que vai dar isso aqui? Raiz quadrada de 6. A mesma coisa, o mesmo procedimento funciona para isso. Se eu fosse colocar um exemplo aqui, raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 2, por exemplo. Como que isso aqui ficaria? Raiz quadrada de 9 sobre 2, que seria raiz quadrada de 4,5, por exemplo. Tranquilo? Que eu dividi 9 por 2, 4,5. A segunda propriedade é raiz da raiz. Percebe que eu tenho uma raiz dentro de outra raiz que não está sendo separada aqui por nenhuma operação, nem multiplicação, nem divisão, nem soma, nem subtração. É exatamente uma dentro da outra, né? Como se colocasse luvas uma dentro da outra, sem nada entre elas. Então, para resolver isso aqui, ó, isso aqui vira uma única raiz, onde eu vou multiplicar os índices. Então, M vezes N, e aqui vai ser quem? O A. Exemplo. Se eu tenho isso aqui, raiz quadrada da raiz cúbica de 16. Como que vai ficar isso aqui? Raiz sexta de 16. Beleza? É bem simples. Então, você detendo esse conhecimento, detendo todas essas propriedades, isso facilita bastante vários exercícios para vocês. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Potência da raiz. Percebe aqui agora que eu tenho uma raiz e tenho uma potência, onde esse M aqui é o expoente. Então, olha só que molezinha. É só jogar esse cara aqui para dentro. Então, vai ficar assim, raiz enésima
de A elevado a quanto? M. Vou dar para vocês aqui dois exemplos. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, raiz quadrada de 3, tudo isso aqui elevado a 4, por exemplo. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 4. Agora, um segundo exemplo é esse aqui. Se eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 4, aqui eu vou botar aqui 3 elevado a 3, né? Aqui dentro elevado a 4. Aí eu tenho que multiplicar esses dois valores aqui. Vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a quanto? 12. Beleza, galera? Então, é simples, tá? O que vocês precisam fazer? Treinar, praticar essas propriedades para que elas fiquem cada vez mais centralizadas no cérebro de vocês e quando vocês precisem, abra uma gavetinha aqui e pega o que precisa. Valeu? Aqui não, na de vocês, né? Que a minha já tá, né? Boa parte eu já tenho guardado aqui, né? Eu ainda preciso guardar muita coisa, mas na de vocês, tenta guardar isso na cabeça de vocês. Quando precisar, você vem lá, pega e usa. Valeu? Mas não joga fora, não. Agora, continuando. Beleza? Alteração de índice. Então, vamos supor que eu queira alterar esse índice aqui. Então, eu posso escolher um número para multiplicar esse cara aqui por um número qualquer, que eu vou chamar de P, por exemplo. Se eu acrescentar um produto aqui em função de P, com N, eu faço a mesma coisa aqui. Então, como que vai ficar isso aqui? Se eu quiser alterar esse índice, eu pego o N e multiplico por um valor qualquer. A elevado a M, que já está aqui, multiplicado pelo mesmo valor que eu acrescentei aqui. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 4. Mas a minha intenção aqui é escrever esse radical com índice 6, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por quanto? Por 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. Raiz sexta, porque eu multipliquei por 2, de 5 elevado a quanto? A 8. Porque eu também tenho que multiplicar o 4 aqui por 2. Beleza? Então, se eu multiplicar aqui por 2, vira 6, por 2 aqui, vira 8, e a base permanece a mesma. Continuando, simplificação de raiz. Sempre quando você quiser simplificar uma raiz, reduzir ela ao máximo em relação à aparência dela, né, porque o número permanece o mesmo, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer aqui, uma das maneiras de se fazer isso é fazer fatoração. Beleza? Então, fazendo a fatoração aqui, eu pego o 180 e fatoro ele. Fatoro em função dos números primos. Então, por 2 aqui vai dar 90, por 2 aqui vai dar 45. Não dá mais para dividir por 2, vou por 3. Isso aqui vai dar quanto? 15. Depois eu vou por 3 de novo, isso aqui vai dar quanto? 5. Depois eu vou por 5, aqui vai dar quanto? 1. Acabou minha fatoração. Agora, olha o macete. Aqui não é 2, então quer dizer que eu tenho que separar coisas iguais de 2 em 2. Então, ó, aqui apareceu 2 duas vezes, então 2 fica aqui. Aqui apareceu 3 duas vezes, então eu coloco o 3 aqui. Apareceu o 5 duas vezes? Não. Então, o 5 vai permanecer na raiz. Quando aqui for o índice 2, presta bem atenção nisso. Valeu? Que isso aqui é um assunto importantíssimo, essa parte aqui principalmente, porque tem muitos alunos que não conseguem concluir a resposta final de um exercício porque não conseguem migrar isso aqui para o resultado que eu vou encontrar. Então, olha só. Se aqui, depois que a gente faz a fatoração, eu tenho que separar grupos de 2 em 2, quando o índice aqui é 2. Se o índice aqui fosse 3, eu teria que separar grupos de 3 e 3 iguais. No caso aqui, eu não conseguiria tirar ninguém daqui de dentro, porque eu não tenho grupos de 3 aqui de mesmo elemento. Mas como foi 2 aqui, eu consigo. Então, ó, tem 2, 2 aqui, vem um 2 aqui para fora. Tem 2, 3 aqui, vem um 3 aqui para fora. E tem um 5. Então, não tem uma dupla, então ele permanece dentro da raiz. Então, quanto que é raiz quadrada de 180? É a mesma coisa que 6 raiz de 5. Então, você falar ou escrever raiz de 180, numericamente, é a mesma coisa que você escrever 6 raiz de 5. Beleza, gente? Então, espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Se surgir qualquer tipo de dúvida, não esqueça de, quando você me mandar uma mensagem lá perguntando, você dizer em qual minuto, qual segundo que isso aconteceu ali no vídeo. Por exemplo, no minuto 2 minutos e 3 segundos aconteceu uma dúvida, professor, tem como você me tirar?
Tem, com certeza. Eu volto lá num comentário. Então, se preciso for, faço um novo vídeo para poder ajudar. Valeu? Então, continue curtindo o canal, compartilhando, passa para os amigos, divulga aí entre os amigos no colégio, para que isso aqui se torne realmente uma ferramenta de pesquisa, né? Uma ferramenta no qual você possa pesquisar e encontrar as dúvidas que você deseja. Então, um grande abraço do professor Wagner. Até o próximo vídeo.